o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio indispensável do nosso amigo, irmão, nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Rogando a Jesus que abençoe e proteja a todos os lares. Este mês de Kardec, mês de outubro, está chegando ao final, Nós vamos ter agora, no próximo sábado, dia 27, o nosso querido companheiro Sérgio Aleixo, que é um estudioso profundo do Espiritismo, apesar de muito jovem, mas já há vários anos que ele apresenta o seu trabalho aqui no nosso Instituto, e dessa vez ele vai nos falar dentro da matéria Religião Espírita, a religião no tempo, o futuro das religiões e o Espiritismo, a religião no tempo. Todos são convidados neste sábado, às 3 horas da tarde, ali na Rua dos Inválidos, 182, nossa sede, é no prédio do CR. Pode fazer contato conosco pelos telefones 2224-1060, 2224-0736. Também estamos disponíveis no nosso site www.portaldeseb.org.br, www.tviseb.com, onde este programa estará lá depositado, e ainda as aulas e tudo que acontece no Instituto, tudo fica lá na TV ICEB, à disposição de todos os internautas que queiram acessar. Mas a nossa atividade começa às 9 horas da manhã. O nosso querido companheiro Silvio Cruz Portugal, que nos apresenta 2 turmas, uma de mediunidade e outra de doutrina espírita. De 9 ao meio-dia, o companheiro Silvio Cruz Portugal, que é membro do nosso conselho, e tem uma metodologia muito própria, é uma atividade que foi desenvolvida especialmente para processos assim de iniciar conhecimentos. Mediunidade e doutrina espírita está lá à disposição de todos os nossos companheiros. De meio-dia a 1h30, o nosso querido amigo, irmão Altamiro Rocha, apresenta 2 turmas também, uma de Esperanto Básico e outra de Esperanto Básico 2, 1 e 2. A 1, naturalmente, é para quem está começando, e a 2 é quem já tem uma ideia, intermediário, já pode ler alguma coisa, entender um pouco melhor. Esperanto é uma língua muito simples, foi criada para a gente aprender rapidamente, para ser a segunda língua de todo mundo, uma língua da fraternidade. Há um ideal chamado romaranismo, que poderia ser traduzido por humanitarismo. Esse o nosso Zamenhof, que desenvolveu o Esperanto, era um humanista maravilhoso, e é emocionante ver as coisas que ele fez e o que ele apresentou para a humanidade. Nós achamos que o Esperanto, assim como a doutrina espírita, são ferramentas que vêm para lançar a humanidade numa nova era, uma era do bem e do amor e da luz e da paz. Então está lá o nosso Altamiro, todo sábado, neste próximo também, de meio-dia a 1h30 da tarde, ensinando Esperanto aos companheiros. E neste sábado, que na verdade é o 4º sábado, nós vamos ter a nossa querida vice-presidente, a Maria Amélia Bragueiroli Serrano, que a Maria Amélia é uma engenheira com doutorado em engenharia nuclear, Então é uma coisa pesada, Pois ela está estudando a obra Libertação, uma obra maravilhosa do nosso André Luiz, pela mediunidade abençoada do nosso Chico Xavier. De 13h30 às 14h45, essa leitura, um foco que é ao mesmo tempo científico, filosófico e religioso, desse livro extraordinário chamado Libertação, e que faz parte daquela série do André Luiz, uma série que trouxe uma luz nova para o nosso entendimento. Ficam todos, então, convidados para participarem das atividades do nosso Instituto, que estará à disposição de todos ali na nossa sede, na Rua dos Inválidos, 182. Lembramos aos nossos irmãos que a nossa TV ICEB está à disposição de todos, onde todo esse material está lá preparado, disponível. Nós temos informações que a TV ICEB é acessada por gente de muitos países, da Argentina, do Canadá, da Austrália, da Suíça, da França, gente no mundo inteiro acessando
e estudando, né, Espiritismo com a gente fica muito, muito, muito feliz com isso aí. Nós também estamos chegando assim ao mês de novembro, né, onde logo o nosso Instituto Cultura Espírita fará parte da reunião do Conselho Federativo Nacional, das entidades especializadas de âmbito nacional, para discutir as questões ligadas ao futuro do movimento espírita no Brasil, e com muita honra estaremos lá, dessa vez representados pelos nossos diretores, a Maria Lélia Braguilá de Serrano, nossa vice-presidente, e o Ronaldo Serrano, que é também o nosso diretor administrativo. Então participaremos, como sempre, dessa atividade com muita alegria e tentando, de alguma sorte, oferecer a nossa contribuição para o crescimento do movimento espírita. Vamos agora ao nosso breve intervalo. Logo, nossa Natasha McKenna estará aqui, deslumbrando os nossos irmãos com a sua voz maravilhosa e o seu incrível conhecimento da história da música. Logo retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. A sublime presença da espiritualidade nas músicas. A boa música, eivada de bons sentimentos e com o genuíno intuito de afagar mentes e corações, surte o efeito de revigorizar o ser integral, corpo e espírito, fazendo com que a criatura possa se aproximar do Criador e compreender seu papel, sua jornada nessa e em outras existências. A proximidade da música com o indivíduo se dá naturalmente, porque por toda parte e tudo que existe possui som. Esse som espalhado forma a sinfonia que embala o universo. Desse modo, a boa música deixa de ser mero instrumento de entretenimento para conjugar com o espírito, transformando-o e esclarecendo. No Espiritismo, encontraremos a nova música para essa nova era, e certamente essa música será curativa e também consoladora. Querido amigo ouvinte, você pode acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do nosso portal ICEB, www.portaliseb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando uma excelente semana a todos vocês, com muita luz, muita paz e uma nova música, a música consoladora aos seus corações.
deixa o corpo e vai trilhar, vai seguir o seu caminho, se espiritualizar, deixar a minha alma cumprir sua missão, pois a morte sei que não há não. Vou voar na imensidão, navegar, buscar teu riso, lá distante meu espírito encontrará um novo destino, a trilhar o seu caminho, um destino a brilhar, as colônias lá do céu, minha casa, nosso lar, ir e voltar pra terra melhorar e saber este mistério que é o que será, quem está por trás do sol, quem criou este luar, evoluir o universo a ecoar. Quando for o dia então de tudo se modificar, Jesus irá estender suas mãos para nós, uma imensa legião para o bem a caminhar. Não existirá mais dor no coração. Vou voar na imensidão, navegar, colher os risos nos espaços siderais, a trilhar novo destino, ver do alto bem distante essa terra a brilhar. Mas agora eu tenho que ir logo para lá, e os anjinhos estão a me esperar, e os anjinhos estão a me esperar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e contando, como sempre, com a colaboração indispensável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ele fica na outra sala, ajustando as nossas vozes para que haja minimamente uma condição de apresentação aos nossos queridos ouvintes. Nesse bloco, nós vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Dessa vez a pergunta veio pela internet, viu, Sá? Foi? Foi o Cássio de Governador Valadares. É uma pergunta aí importante, veja só. Aqui na minha cidade, eu fui a uma igreja protestante e vi fortes críticas ao catolicismo e ao espiritismo. Conversando com uma senhora amiga, diz o nosso Cássio, insisti para que ela dissesse os defeitos que via na minha religião católica, quer dizer que ela é católica. Mas ela se recusou, dizendo-se espírita. Então eu pergunto, como é que os espíritas enxergam o catolicismo? Interessante, né? É porque ele, provavelmente, ao frequentar ou visitar um templo protestante, ele viu críticas, né, às demais religiões.
Então, na cabeça dele deve funcionar que as outras religiões também devem ter críticas. Né? E a senhora recusou, né, a fazer qualquer crítica porque ela se diz espírita. Então, o espírita não critica os outros. Né? É mais ou menos isso. Meu prezado Cássio, antes de mais nada, estamos agradecidos por sua audiência aí em Governador Valadares. A audiência dele certamente é pelo computador. Né? Sim. Os espíritas, conscientemente, eles devem enxergar o catolicismo com profundo respeito, porque todos caminhamos para Deus. Todas as religiões evoluem para a verdade, que é uma só. Entendemos, nós os espíritas, que nossos irmãos católicos são, em sua grande maioria, pessoas de bem. Muitos são até espiritualmente amadurecidos e verdadeiros exemplos de construção espiritual no bem. Alguém, por exemplo, vai duvidar de que Francisco de Assis, que era católico, não é espiritualmente amadurecido e evoluído. Claro. Né? Nós sempre temos que citar os exemplos, né, da irmã Dulce lá na Bahia, na Madre Teresa de Fabiano de Cristo, né? Fabiano de Cristo, como não nos lembrarmos de Fabiano de Cristo, né? Aqui no convento de Santo Antônio, né? O enfermeiro de Deus, virtudes cuidando peregrinas, de todos com um denodo muito grande. Nós não podemos esquecer que, em particular, Fabiano de Cristo, ele era, na vida secular, um homem rico. Isso. Né? Um homem poderoso, um homem com muitos recursos. Isso. E ele abriu mão de tudo para usar uma roupa velha, um traje humilde, uma sandália e cuidar dos pobres. E ele fez isso motivado por quê? Pela fé. Pela fé católica. Ele fez isso através dos ensinamentos muito do catolicismo, que estão calcados no que Cristo ensinou. Então não podemos absolutamente fazer críticas nem ao catolicismo, nem a qualquer outra religião. A crítica aos nossos semelhantes não cabe naquele que tem uma verdadeira noção do que seja o espiritismo. São incompatíveis. Né? Todas as religiões, diz Einstein, né, são como se fossem assim, galhos de uma mesma árvore. Essa árvore tem suas raízes assentadas no coração de Deus, nosso Pai. Né? Então, a proposta é onde a pessoa é um vertente, né? As pessoas se sentem melhor na religião A, B ou C. Ótimo. É uma questão de que sintonia. sejam felizes, que praticam bem, que cresçam na direção da luz, porque todas as religiões têm a mensagem boa. Eu não conheço nenhuma que diz para ser bandido, para ser marginal, para roubar. Não conheço nenhuma. Todas as religiões indicam o caminho do bem. Então, todas são ótimas. Onde as pessoas se sentem bem, deve ficar. O espiritismo não faz proselitismo, né? Não chama ninguém. Aliás, nem diz assim, fora do espiritismo não há salvação. Mesmo, a salvação é onde houver caridade. Pronto. Então a nossa religião, isso é muito típico, né? Nós não temos crítica, não temos que enxovalhar o pensamento de ninguém, muito pelo contrário. Quando a gente pensa, por exemplo, nos nossos irmãos evangélicos, a gente pensa no Martin Luther King, né? Aquele Eu Tenho um Sonho, né? Trabalho maravilhoso. Quando nós pensamos naquele grande missionário que foi lá para a África Equatorial, Albert Schweitzer, né? Quando a vida inteira voltada para o bem. Então, e há uma infinidade, né, de pastores maravilhosos, trabalhadores do bem, em todas as religiões, todas elas. Enfim, vamos respeitar e acabar com essa coisa de falar mal do outro, porque isso, nenhuma religião ensina a falar mal da outra também, né? Porque todos os religiosos verdadeiros sabem que são caminhos onde você se ajusta, porque é ali que você se sente bem. E pronto, aquilo alavanca você na direção do bem. Muito bom. E o nosso companheiro, e acho que mais ou menos dentro dessa linha, né, o Cássio pergunta, pelo que eu vi, também existe equívoco no espiritismo. Vocês aceitam isso? Olha aí. Olha, Cássio, nas bases doutrinárias presentes na codificação espírita, eu quero crer que não. Nós não temos equívocos. A revelação espírita, com sua origem divina, é naturalmente perfeita, portanto não tem equívocos.
Agora, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito e a moral cristã constituem o sólido alicerce de toda a estrutura de nossa doutrina. Bom, para que esses fundamentos sejam muito bem entendidos, Kardec e os espíritos que hoje incentivam os bons rumos doutrinários, ele incentiva o estudo constante e reflexivo, que seja feito com dedicação e zelo, e, portanto, compete ao espírita não apenas lê-las, mas estudá-las e examiná-las. É graças a esses cuidados que as eventuais obras que se intitularem espíritas e que contenham equívocos à luz racional da doutrina serão naturalmente identificadas e apartadas do nosso meio. Mas é importante destacar que nós entendemos a doutrina espírita sem equívocos, porque é o ensinamento dos espíritos superiores. Agora, o movimento espírita é o esforço de homens, ainda imperfeitos, de se congregarem em torno de uma causa. Aí é possível que surjam equívocos, mas mesmo assim eles deverão ser sanados com o bom senso, o respeito e a razão. Então, na verdade, quando nós falamos do movimento espírita, por ser nós somos imperfeitos. Então, portanto, eventualmente podemos transmitir, refletir essa imperfeição nas coisas que falamos, que pensamos, quando eventualmente até nos desviamos de certos padrões da doutrina espírita. Agora, a doutrina é perfeita, ela não tem equívocos. O movimento pode apresentar equívocos, diferentes opiniões, distorções, isso tudo pode acontecer, mas é no movimento. Entendeu? A falha é nossa, né? E não da doutrina. Mas isso também... Nós somos humanos. Mas isso também é com relação às outras religiões. Né? Os equívocos, eles geralmente são das pessoas. São provocados pelas pessoas. Né? Pelo egoísmo, pela vaidade, pelo que for. É isso mesmo. Tá certo. Esperamos que o nosso companheiro, nosso irmão Cássio, tenha ficado satisfeito com essas informações e vamos nos preparando para o nosso intervalo, onde logo logo o nosso querido amigo, irmão Geraldo Cardoso, estará aí com a nossa internet do bem, né? Oferecendo aos nossos irmãos a oportunidade de tomarem conhecimento de coisas boas que acontecem nesta rede. Então, um breve intervalo e até logo, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que a internet do bem traz hoje tem como protagonista uma garotinha que ainda nos primeiros anos de vida demonstra possuir força interior, responsabilidade, tenacidade e solidariedade dignas de gente adulta da melhor estirpe, aliadas a uma fé inabalável. Seu título, O Milagre. Uma garotinha foi para o quarto, pegou um vidro de geleia que estava escondido no armário e derramou todas as moedas no chão. Contou uma por uma, com muito cuidado, 3 vezes. O total precisava estar exatamente correto. Não havia chance para erros. Colocando as moedas de volta no vidro e tampando-o bem, saiu pela porta dos fundos em direção à farmácia Rexall, cuja placa acima da porta tinha o rosto de um índio. Esperou com paciência o farmacêutico lhe dirigir a palavra, mas ele estava ocupado demais. A garotinha ficou arrastando os pés para chamar a atenção, mas nada. Pigarreou, fazendo o som mais repugnante possível, mas nada adiantou. Por fim, tirou uma moeda de 25 centavos do frasco e bateu com ela no vidro do balcão. Funcionou. "O que você quer?" perguntou o farmacêutico irritado. "Estou conversando com meu irmão de Chicago, que não vejo há anos", explicou ele, sem esperar uma resposta. "Bem,
Eu queria falar com o senhor sobre meu irmão, respondeu Tess no mesmo tom irritado. Ele está muito, muito doente mesmo e eu quero comprar o milagre. Desculpe, não entendi, disse o farmacêutico. O nome dele é Andrew. Tem um caroço muito ruim crescendo dentro da cabeça dele e o meu pai diz que ele precisa de um milagre. Então eu queria saber quanto custa um milagre. Garotinha, aqui nós não vendemos milagres. Sinto muito, mas não posso ajudá-la, explicou o farmacêutico num tom mais compreensivo. Eu tenho dinheiro. Se não for suficiente, vou buscar o resto. O senhor só precisa me dizer quanto custa. O irmão do farmacêutico, um senhor de boa aparência, que assistia àquele diálogo, abaixou-se um pouco para perguntar à menininha de que tipo de milagre o irmão dela precisava. Não sei. Só sei que ele está muito doente e a minha mãe disse que ele precisa de uma operação, mas o meu pai não tem condições de pagar, então eu queria usar o meu dinheiro. Quanto você tem? Perguntou o senhor da cidade grande. $1,11, respondeu a garotinha bem baixinho. E não tenho mais nada, mas posso arranjar mais se for preciso. Mas que coincidência, disse o homem sorrindo. $1,11, o preço exato de um milagre para irmãozinhos. Pegando o dinheiro com uma das mãos e segurando com a outra a mão da menininha, ele disse: mostre-me onde você mora, porque quero ver o seu irmão e conhecer os seus pais. Vamos ver se tem o tipo de milagre que você precisa. Aquele senhor elegante era o Dr. Carlton Armstrong, um renomado neurocirurgião. A cirurgia foi feita sem ônus para a família e depois de pouco tempo, Andrew teve alta e voltou para casa. Os pais estavam conversando alegremente sobre todos os acontecimentos que os levavam àquele ponto, quando a mãe disse em voz baixa: aquela operação foi um milagre. Quanto será que custaria? A garotinha sorriu, pois sabia exatamente o preço, $1,11, mais a fé de uma criancinha. Em nossas vidas, nunca sabemos quantos milagres precisaremos. O milagre não é o adiamento de uma lei natural, mas a operação de uma lei superior. Jesus é o grande operador de milagres. Ele os opera em nome de Deus, usando a alavanca do amor. Mas, de nossa parte, é necessário que ofereçamos um ponto de apoio, sem o que essa poderosa alavanca não pode ser aplicada. Esse ponto de apoio imprescindível é a fé. Sem fé, não há milagre. Meus amigos, desejamos a todos uma feliz semana e muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.